Boa noite a todos. Meu nome é Thaísa, eu sou médica colaboradora aqui do Lar de Zarabatana. Eu queria saber quem está vindo hoje pela primeira vez, gente. Ele já conhece o nome, Ana, seja bem-vindo, Ana. E hoje a gente vai falar sobre os tipos de mediunidade, mas antes, não sei se eu já cheguei nesse papo aqui, também correr para o trabalho. Eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos, para a gente já poder começar a conectar aqui com a energia da casa. Fechar os olhos, pensar em coisas boas, deixar agora um pouquinho as coisas, os programas lá fora, e a gente pensar aqui energia positiva, conectar com a falante de Zarabatana, pedir proteção a Deus, pedir proteção à falante de Zarabatana, que seja uma boa noite de estudos, que a gente consiga junto crescer, evoluir mais esse momento. Muito obrigada, meu Deus, por essa oportunidade de crescimento. Que assim seja. Boa sexta-feira a todos. Então, vamos começar. O que eu trouxe hoje pra gente? A gente vem estudando muito, falando, de espiritualidade, falando como melhorar, como progredir. E aí a gente tem a segunda parte da sessão aqui, onde a gente vai para a mesa, tem os nossos estudos mediúnicos. Quarta-feira a gente tem a nossa psicografia, a gente tem ali uma salinha de tratamento, mas nem sempre a gente estuda muito sobre a mediunidade. Nem sempre a gente entende muito bem como que ela funciona. E se ela funciona também para a gente, o que acontece ali, quem são os médios, como é que isso funciona. Então eu trouxe para a gente poder junto estudar. E aí, a primeira coisa que vale a pena falar é que a gente vai falar tudo sobre o livro dos médiuns, de Kardec. E vale lembrar que Kardec, quando fez lá o Pentateuco, os 5 livros dele, que fala sobre o Espiritismo, ele sempre fala que ali era o começo de um trabalho. Então, claro que era o que ele conseguiu, dentro daquele espaço de tempo, pegar de informação e trazer para a gente. Então, se a gente fala o tempo inteiro que a gente evolui, a gente vai aprendendo sobre as coisas ao longo do tempo também. Então, mais coisas vieram após esse também. Mas acho que é um corredor. Vamos focar aqui em acontecer. E o que aconteceu? Foi ótimo. Mas ele já está. Às vezes eu não sei depois que está aqui. Semana passada. Vamos tentar qualquer coisa. Eu vou pelo meu celular. A gente só não vai ter o recurso visual de poder ficar lendo também, mas. Porque assim, falar também sobre a mediunidade, trazer Kardec tem um destino maior, né? Ele fazia os testes mediúnicos. Boa? Sei. Vamos lá. Então, voltando, eu vou ficar com o meu celular aqui, qualquer coisa, que se precisar, a gente tem a apresentação aqui. Então, no livro dos médiuns, esse livro específico é onde ele estuda e ele fala sobre o que ele pegou desse estudo sobre a mediunidade, o que ele aprendeu sobre a mediunidade, que é uma das bases do espiritismo, né? O médium, ele tem exatamente porque ele ser um meio, né, entre o nosso mundo, o mundo físico e o mundo espiritual. Então, o que é o médium? Kardec fala assim, é todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. É por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Quem já ouviu isso? Que todo mundo é médium? É exatamente isso. Porque todos nós somos espíritos encarnados. Então a gente já tem essa ligação. Alguns
de forma mais expressiva e outros menos. Por isso existe o desenvolvimento mediúnico, é onde a gente desenvolve a mediunidade que a gente tem. E existem vários tipos de mediunidade, que é o que a gente vai estudar agora. E aí, existem os médiuns de efeitos físicos. São aptos a produzir fenômenos materiais, como os movimentos dos corpos inertes. E aí, tem ali uma das primeiras partes, quem já viu o filme de Kardec, ou leu a biografia dele, a primeira coisa que chama a atenção do Kardec para pesquisar sobre o espiritismo é exatamente a bateção das mesas. E aí, existem os médiuns facultativos e os involuntários, a gente vai falar sobre eles, mas vale lembrar que hoje é muito mais raro a gente ver médiuns de efeitos físicos. Por quê? A gente sempre fala que tudo na espiritualidade existe por um motivo. Ali, acho que vai dar existe por um motivo. Lá na época de Kardec, precisava-se desse tipo de situação para chamar a atenção, para de fato as pessoas entenderem e começarem a ver o que era. Por muito tempo ainda se precisava disso. Hoje existem médiuns de efeitos físicos, é mais raro de se ver, mas porque hoje já existe também um entendimento sobre a mediunidade um pouco maior. Então não precisa-se tanto desse tipo de demonstração. Eu acho que vai dar um problema. Eu vou deixar isso aqui mais ou menos pronto. Só para... Mas vai seguindo aí, ó, para a gente poder... E aí tem os médiuns facultativos e os médiuns involuntários. O que é isso? Os médiuns facultativos são os que têm consciência do seu poder e que produzem fenômenos espíritas por sua própria vontade. Eles sabem que eles são médiuns e aí ele produz os fenômenos. No caso, a gente está falando dos físicos, porque ele entende isso e ele quer, ele permite, né? E existem os involuntários, que a gente chama muito de médium, não é o nome que a gente sempre fala, médium. Não, é quando quando a pessoa tem um nome, vou lembrar, tem ostensivo. Quando a mediunidade é mais ostensiva. Muitas vezes acontece muito com criança, né? A gente vê muito criança que tenha uma mediunidade, a gente vê ali muitas vezes, às vezes no sonambulismo, às vezes de ver pessoas. Criança, por exemplo, tem um amigo imaginário, né? Deus tem para mim que ela vê ali, por aquele período, o seu protetor, imagino. Mas isso seria um tipo de mediunidade, mas existem mediunidades muito ostensivas. O próprio Chico Xavier tinha essa mediunidade ostensiva. Ele, quando criança, inclusive, não queria, né? Ele não queria ser diferente. Mas era preciso que a gente, muitas vezes, escolhe a gente sabe que a gente faz o nosso planejamento encarnatório, então a gente escolhe, precisa, por algum motivo, ir com a mediunidade mais extensiva. Pode passar. E aí, o que são os efeitos físicos? Eu não sei se alguém já ouviu falar aqui do Peixotinho. Era um grande médium de efeito físico. E aí, essa imagem que está atrás dele, isso é um ectoplasma todo. A gente tem, quando a gente faz passe, por exemplo, é uma energia que a gente emite e a gente pode emitir por vários lugares do corpo. E os médiums de efeitos físicos, geralmente vai muito pela boca, pelo nariz. E aí, isso é algum momento, tá? Do Chico Xavier, e ele de fato tem fisicamente se materializa mesmo aquele espírito. Tem uma história, eu via, os amigos do Chico Xavier sempre estão fazendo vídeos, tem algumas coisas no YouTube, e tem uma história que fala de um parafuso, vocês já ouviram essa história? Era um
eu não vou lembrar 100%, mas era um parafuso que um médium de efeito físico conseguiu retirar do estômago de uma criança. Essa criança engole esse parafuso, o médico, isso lá, 1900 e blá, e aí o médico falou, olha, não sei se eu consigo tirar isso, não sei como é que vai ser, a família é muito boa, eu não sei se foi o próprio Peixotinho, mas esse médico vai e consegue retirar o parafuso, fazendo essa, tira de um lugar e coloca para o outro, fazendo esse teletransporte mesmo. Isso ele desmaterializa e materializa em outro lugar. Então é um tipo de mediunidade muito interessante. Lá no Frei Luiz, quando se faz as cirurgias espirituais, tinha médium de efeito físico. Não sei se hoje ainda tem, eu não sou da casa, acho que não tem mais, né? Mas tinha médium de efeito físico que servia muito para esse processo das cirurgias. Era uma forma hábil de se fazer as cirurgias espirituais lá. Pode passar. Aqui tem uma explicação, não está 100%, mas eu posso depois disponibilizar esses slides, sabe, tirando o grupo de WhatsApp, eu peço para coisa colocar no estudo. E posso colocar também no YouTube, depois quando a gente for colocar a palestra, eu posso disponibilizar para a conclusão. Olha, dá para a gente ver. Então a gente está na segunda vez, vai dar certo agora. Por favor. Quando a gente recebe aqui o cheiro de rosas, o cheiro das ervas da natureza, não é porque tem o médium de efeito físico aqui, não depende. Não, o cheiro. é uma mediunidade olfativa. Ah, tá. Foi a primeira que eu senti também. Eram os cheiros. Entendi. E aí, porque aqui a gente tem muito, por exemplo, pretos velhos na mesa, eles trabalham muito com ervas, tem muita gente que tem rosas aqui, quem consegue ver tem médio de vidente, consegue ver muitas rosas, então muitas ervas são trabalhadas no plano espiritual, e quem tem a mediunidade olfativa consegue sentir esses cheiros. Muitas vezes o preto velho, quando dá o passe, ele utiliza a erva também para dar um passe, para fazer uma limpeza. Foi? Não foi? E aí explica um pouco do que é esse... A gente já falou sobre os corpos físicos, tem uma palestra no YouTube que fala sobre os nossos corpos astrais. E aí a gente tem, por exemplo, o duplo etérico, o perispírito, o duplo etérico e o nosso corpo físico. São partes dos nossos corpos astrais que são utilizados para fazer os fluidos passarem a chegar e de fato fazer a materialização acontecer. Utilizar o nosso ectoplasma para fazer essa materialização acontecer. O ectoplasma, às vezes a gente sente que está com muita energia, muita força, muita coisa, a gente precisa eliminar mesmo, ele é para a gente doar, não é para eliminar, para a gente doar mesmo. Então, por isso que a gente chama as pessoas aqui, por exemplo, de assistência. Todo mundo tem, é uma assistência de fato que se dá a tudo que acontece ali na mesa, por exemplo. Pode passar. E aí, vamos começar. Outro tipo de médium é o sensitivo. Eu lembro sempre da Márcia sensitiva, quando eu falava isso. Chamam-se, assim, as pessoas suscetíveis a sentir a presença dos espíritos por uma impressão vaga, por uma espécie de leve coçadura sobre todos os seus membros. Sensação que elas não podem explicar. Vocês já sentiram assim, nossa, me arrepiei inteiro? Aí tem gente que fala, passou alguém por aqui. É essa a sensação mesmo, é uma sensação de que tem alguém. Você não vê, você não sente o cheiro, você não ouve, mas você tem essa sensação
de que ali você não está sozinho. Então, esses são os médiums sensitivos. Eu acho que quase todo mundo tem esse tipo de mediunidade. A gente sempre tem uma sensação ali, né? Aquela coisa, poxa, às vezes um aniversário de quem já faleceu, a gente acorda com uma saudade, aí a gente tem aquela sensaçãozinha, às vezes, que a pessoa deu uma passada por ali. Ou eu lembro da Rose contando uma vez que ela estava tomando um bolo com café. E aí ela e acho que a irmã dela ficaram falando lá do pai dela, e ela teve a sensação como se ele tivesse passado por ali em algum momento para falar um oi para elas. Então essa é a mediunidade sensitiva. Tá uma bênção isso, né? Tá? Eu tô com medo de queimar, na verdade. Não sei, acho que a luz dá um problema e ele dá uma travada. Hoje está mais, né? Vou contar para vocês uma história. Quando eu estava montando essa palestra, eu só consegui terminar de montar essa palestra hoje. Tive vários problemas, tá? Físicos, inclusive, de saúde, ao montar a palestra. Então, é para a gente terminar ela hoje. A gente vai terminar. Não tem problema, não. Vamos ver, agora foi de novo. Foi. Passando do sensitivo, a gente vai para os audientes. Né? A Kardec chama assim, quem escuta. Então, estes ouvem a voz dos espíritos. É como dissemos ao falar da pneumatofonia. Algumas vezes, uma voz interior que se faz ouvir no foro íntimo. Outras vezes, é uma voz exterior, clara e distinta, qual a de uma pessoa viva. Os médiuns audientes podem, assim, travar conversação com os espíritos. Às vezes a gente fala assim, você me chamou? E não, ninguém chamou. Pelo menos não que a gente esteja vendo. Essa é a voz mais viva ali, né? E tem essa da sensação, por exemplo, quando a gente psicografa, pelo menos comigo funciona assim, de ouvir a voz dentro da minha cabeça. E eu sei que não é uma voz de mim. No meu caso, eu vejo também, então é muito mais fácil para mim, pelo menos, entender que não é uma voz minha. Mas é de fato uma outra voz. Você, de fato, tem ali esse poder, mas essa condição de ouvir. Você consegue, você pode ouvir, de fato, uma outra voz, que pode ser viva, né? Esse do tipo, alguém me chamou, eu estou ouvindo aqui, ou não. Isso pode acontecer. Aí a gente entra no processo de quando a gente quer desenvolver ou não essa mediunidade. Isso pode acontecer com muita frequência, ao ponto de a gente conversar, ou isso pode acontecer muito raramente. Foi algo mais forte. Quem estudou com a gente o livro da Patrícia, ela tem um momento que a Violeta Essa Janela. Ela tem um momento que ela vai com uma turma dela na casa dela. E aí um deles esbarra em alguma coisa e faz um barulho. E alguém da casa dela escuta. E aí eles ainda brincam assim, e a gente virou uma alpenada. E aí tem tem que tomar cuidado. O livro de André Luiz também brinca assim, alguém fala, cuidado, porque por qualquer coisa a gente virou uma alpenada. A gente anda, porque a gente, né, muitas vezes não vê, mas a gente está cercado de espíritos. Do mesmo jeito que existem pessoas encarnadas, que a gente está vendo, existem pessoas desencarnadas. Hoje aqui, com certeza. Os médiuns falantes são aqueles, olha que interessante isso, os médiuns audientes, que apenas transmitem o que ouvem, não são também os médiuns falantes. Eu posso ouvir e falar por mim. E está aí se falando. O que ele fala aqui, quando ele classifica dessa forma, ele fala o seguinte: estes últimos, na maioria das vezes, nada ouvem. Neles, o Espírito atua sobre os órgãos da palavra, como atua sobre a mão dos médiuns e escreventes. Querendo comunicar-se, o Espírito se serve do órgão que se depara mais flexível no médium. A um toma a mão, o outro a palavra, o terceiro o ouvido. O médium falante geralmente se exprime
sem ter consciência do que diz, e muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até fora do alcance de sua inteligência. Embora se ache perfeitamente acordado e em estado normal, raramente guarda lembrança do que diz. Kardec não fala sobre, abertamente, ele não utiliza a palavra, por exemplo, que a gente chama de incorporação. Ele faz as separações, que na época, como eu comecei a dizer, era o começo do estudo, então ele faz as separações da forma como ele tinha de informação até aquela época. E aí, se a gente fosse pegar hoje, por exemplo, e mostrar o que acontece aqui no LIS, às sextas-feiras a gente faz o passe interno, o passe acontece aqui em cima. Algumas vezes, na hora de dar o passe, aquela entidade que está ali pode falar alguma coisa. Vai com Deus, seja bem-vindo. Fala-se alguma coisa. E não é o médium que está falando muitas vezes, esses são os médios falantes. O Divaldo faz muito isso. O Divaldo às vezes está começando uma palestra e termina com uma entidade falando. Então, e aí, nesse caso, ele ouve e faz a psicofonia, né? Ele também transmite. Os médiuns videntes, acho que esse é o mais que a gente acaba conhecendo um pouco mais, que é quem vê de fato. Mas tem uma coisa, um diferencial nessa questão. Existe o que o Kardec chama de dupla vista, que é o que a gente vê quando a gente está aqui, ó, de olho aberto. Eu olhei perfeitamente uma pessoa, mesmo que ela não esteja materializada. Porque o materializado todo mundo vê. E a gente vê com o que a gente chama de olhos da alma, né? Um terceiro olho. Quando ele fala, por exemplo, dos médiuns falantes, a gente hoje sabe que existem os chakras. Não sei se naquela época já se estudava chakra, mas enfim, se o Kardec tinha essa informação. Mas o que ele coloca é que o estudo se conecta da melhor forma com o que o médium tem ali à disposição. Então, por isso que a gente precisa alinhar os chakras, para que a gente possa estar com tudo funcionando para poder realizar o trabalho. Algumas vezes esse chakra funciona melhor, esse chakra funciona melhor. E aí eu vou poder visualizar. E aí, o legal é que você pode visualizar de olho fechado. Então não adianta quem começa às vezes e tem algum medo, algum receio do que vai ver, fechar o olho e achar que não vai ver, você vê. E eu, dividindo com vocês, quando eu comecei a entender a minha mediunidade, eu comecei pelo cheiro, igual você falou, e eu sentia um cheiro muito ruim. Muito ruim. E as poucas vezes que eu vi coisas, foram coisas muito boas. Lá em 2017, por aí. E aí eu senti um cheiro muito ruim. Eu falei, cara, eu estou começando a ver coisas. Esse cheiro não é bom. Eu preciso pelo menos entender o que eu vou fazer se eu ver alguma coisa estranha. E aí foi assim que eu descobri o LIS. E foi de uma forma muito... Eu não sou do Rio, eu tinha me mudado para Tijuca tinha pouco tempo. Eu já tinha buscado na internet, não tinha achado a casa. E eu tinha ido trabalhar, tinha tido uma reunião muito ruim. E eu sempre andava na rua pelo outro lado. Nesse dia eu andei na rua por esse lado. E vi o LIS aberto com a descrição ali fora da caridade, não há salvação. Eu falei com a Ana Lídia, Ana Lídia, é uma casa espírita, vamos atrás perguntar? E aí era um dia que era uma quarta-feira. E era uma quarta-feira, eu entrei, e aí eles falaram assim, mais tarde a gente vai ter a sessão, não sei o que, a gente foi para casa, eu moro aqui perto. Me arrumei e vim para a sessão. E aí, naquele dia eu falei, essa é a minha casa. Eu sentia uma coisa muito, muito gostosa aqui dentro, a questão do sensitivo. Eu tinha essa certeza de que era aqui. Passou um tempinho, o Diabo sentado ali, foi o Diabo que fez uma espécie de avaliação, né? A gente conversou sobre, eu falei que eu sentia, o que eu via, o que eu sentia de cheiro, vamos para o estudo mediúnico. E é isso, eu acho que muita gente tem muito medo, muito receio, mas não é uma coisa para você ter medo ou receio.
Primeiro que a gente tem o nosso livre-arbítrio para estudar ou não, para desenvolver ou não a nossa mediunidade. Mas as coisas e as pessoas, encarnadas ou não, elas estão ali, isso é a vida. Eu ouvi isso recentemente numa série, num filme, a pessoa pensando, desculpa te passar tanto problema. A pessoa fala que isso não é problema, isso é a vida. E isso é a vida. Na nossa vida normal, a gente tem coisas boas e ruins, coisas agradáveis e não tão agradáveis. E a gente vai ver coisas agradáveis e não tão agradáveis. E esse não tão agradável é o que a gente tem que trabalhar, é o que a gente tem que ajudar com as outras formas de mediunidade, com outras formas de outros amigos, outros médicos ajudando, numa casa certa que possa colaborar, que possa fazer o correto. O fato de eu ver me ajudou muito a desenvolver as outras mediunidades. E aí, o não ter medo, o vir aqui, começar a estudar sobre isso e não ter esse medo, me ajudou a desenvolver. E aí, hoje eu posso seguir com um trabalho que eu provavelmente combinei de vir fazer aqui nessa vida. Então, não vamos ter medo se alguém também for médium de dente. Combinado? Médium sonambúlico, essa palavra é ótima. Pode considerar-se o sonambulismo uma variedade da faculdade mediúnica, ou melhor, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. O sonâmbulo age sob a influência do próprio espírito, da sua alma, que nos momentos de emancipação vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos. Quando a gente dorme, a gente sabe que a gente sai do nosso corpo físico e a gente fica ali pelo fio de prata, né? A gente fica conectado a esse corpo pelo fio de prata. Imagino que algo aconteça diferente com a pessoa que é sonâmbula e ela também é do corpo físico. Então ela utiliza do corpo físico também para fazer alguma coisa. É isso, essa mediunidade. Eu não conheço nenhum médium sonambúlico. A convivência com quem tem, né, uma pessoa que tem essa mediunidade não deve ser fácil, mas também não acho que seja uma mediunidade muito ostensiva hoje em dia, comum hoje em dia, porque eu não faço ninguém, pelo menos. Pode passar. Médiuns curadores. E aí isso é muito legal, né? Porque assim, esse gênero de mediunidade consiste principalmente no tom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o uso de qualquer medicação. A gente tem nossas energias, a gente tem o magnetismo, a gente tem os nossos fluidos magnéticos, mas isso é além. E existe uma outra coisa que fala também, que é o sopro curador também. Muitas vezes pelo sopro você consegue passar aquela energia suficiente para curar alguma coisa. O Mano fez muito isso, inclusive, né? Vem cá, deixa eu dar uma sopradinha aqui. Mas os médicos mesmo, de fato, de cura, eles podem já ter isso ostensivamente e aí trabalhar essa manifestação, ou isso pode acontecer de acordo com o que de fato ele vá desenvolvendo. Mas é propício para isso, né? A gente tem ali a nossa, por exemplo, série de tratamento, existem centros, a gente falou aqui do Frei Luiz, que trabalham com médiuns com dessa categoria. Pode passar. A psicografia, a gente ficou muito conhecida por meio do Chico, né? E que aí a gente tem, ele fala que de todos os meios de comunicação, a escrita manual é a mais simples, e aí a gente tem esse conjunto de coisas. A gente falou do que ouve, a gente falou, você ouve e escreve, você passa para o papel, ao invés de falar, você passa para o papel. A vida já está subindo, eu vou adiantar correr aqui. Existem os jeitos mecânicos, intuitivos e semi-mecânicos, ou seja, o mesmo processo pode ser sem você estar consciente. Cada vez mais a gente tem médiuns de fato conscientes, porque também não se precisa mais dessa inconsciência para seguir
no processo. Pode passar, mano. Os médiums inspirados, eu imagino que os artistas sejam muito assim, eles recebem inspirações, que às vezes a gente acha muito que é nosso, mas vem de fora. Quando a gente se conhece, a gente vê que inspirações, às vezes fala, nossa, como é que eu escrevi isso? Nossa, como é que eu falei isso? Do nada, assim. Então a gente recebe essas inspirações. Pode passar. Pressentimento, aí é aquele que ele tem intuições de coisas futuras. Né? A gente não vai dar muito isso aqui hoje, isso aqui vai dar um problema, melhor eu não ir nesse lugar. Então, esse tipo de mediunidade. E aí, já que a gente já chegou ali, esse é um alerta fundamental. Mediunidade não tem nada de sobrenatural, como a gente falou antes. Todo mundo tem uma mediunidade. Uns desenvolvem, outros não, uns mais ostensivos, outros menos, mas todo mundo tem. Médios não têm superpoderes nenhum e nem são santos ou avatares. Todos os médios são pessoas normais, que têm problemas, que têm defeitos, todos os maiores, a gente teve vários ali, pessoas que depois a gente viu quão problemático foi. Então, vale sempre lembrar que nem aqui, nem em nenhum centro, nenhum médium é acima de nada, muito pelo contrário. Todos nós estamos aqui para trabalhar porque a gente precisa fazer essa doação. Então, vale sempre lembrar isso para todos. Se alguém se identificou de alguma forma e acha que vale a pena desenvolver, vale procurar na secretaria também e conversar, aí ver o que é válido, o que dá para fazer. Boa noite a todos e a gente vai começar essa sessão.